e paz, sejam bem-vindos ao devocional da Igreja Verbo da Vida aqui em Senhor do Bonfim, tudo bem? Nós vamos te convidar para nessa manhã, gente, manhã de garoa, em pleno dezembro, o Senhor do Bonfim é fantástico. Então nós estamos hoje, no nosso devocional, nessa segunda-feira, hoje já é dia 5. Hoje é dia 5 ou dia 4? Eu me atualizei, dia 4? Hoje é dia 5, meu Deus. Nós estamos fazendo a leitura de primeira carta de João, né? Estamos lendo hoje o capítulo 4 ou o capítulo 2, porque só são 3 capítulos, né, nessa carta. Gente, é tanto capítulo, tanto versículo, que a pessoa aqui acaba se confundindo. Mas nós estamos prontos para fazer o nosso devocional. Você se alegra de poder ler a palavra de Deus, de poder aprender, de poder engrandecer o nome do Senhor, receber dele a força, a paz, a alegria que nós precisamos? Eu convido você a se debruçar sobre essa leitura, ler o texto da Bíblia, meditar, orar, pedir a ele entendimento para que você possa aplicar na sua vida. Vamos lá? Nós podemos começar, né, já chamando outra pessoa para fazer o devocional conosco. Você pode encaminhar, inclusive agora, olha, nós estamos começando o devocional, vamos lá? E assim nós vamos dar continuidade é, ao nosso devocional, ao nosso momento. O devocional, querido, seu devocional, você pode acrescentar um louvor, né, um momento de adoração, de engrandecer o nome do Senhor. Você pode cantar, você pode se derramar na presença dele. Cada um pode estruturar o seu devocional do modo mais adequado. Assim, como você pode fazer. Deus, ele merece toda a nossa devoção. Então, a nossa devoção a Deus tem que ser total, de entrega, né? Eu fico sem conseguir fazer o momento devocional, mas fora daqui, né, do momento que eu tô ao vivo com vocês, eu gosto de me jogar no chão, de orar, de cantar. Eu não sou muito de cantar, não. De vez em quando eu canto pra ele, mas colocar uma música e deixar o Senhor ministrar o seu coração e quebrantar mesmo, né, o seu coração na presença do Senhor. Mas nós adotamos um devocional, um passo a passo bem simples, que fosse fácil para as pessoas que estão começando, todos aqueles que nunca haviam feito um devocional. Esse era o nosso objetivo, sabe? A nossa igreja tem muitas pessoas que nasceram de novo, que nunca fizeram um devocional, e o objetivo da gente é estimular essas pessoas a conseguirem fazer um passo a passo um tanto mais simples, né? O que? Começa com a oração. Depois a gente faz a leitura e meditação do texto da Bíblia, né? Extraindo, meditando quais são as promessas que tem para mim, quais são os mandamentos que o Senhor mandou eu obedecer como cristão. O que é que está escrito ali que é uma verdade e que eu preciso acreditar. Então nós escolhemos esse devocional por ele ser bem simples, mas também bem prático. Então a gente pegou aquela estrutura do papel move e a gente vai olhando esse texto e extraindo, bem, o que é que tem de verdade aqui para mim, para eu receber, para eu colocar em prática? Qual é a atitude da minha vida que eu preciso mudar, né? Qual é a verdade para eu acreditar? Tem algum exemplo para eu me espelhar, para eu seguir? Então, veja, essa é uma estrutura muito boa para a gente começar a fazer o nosso devocional. E depois a gente vai fazer o terceiro passo, né? O terceiro passo ele é também bem simples, mas muito necessário, que é a aplicação. O objetivo de nós lermos a Bíblia é de nós aplicarmos a nossa vida diária, né? Nós dizer assim, já que isso é uma verdade e eu não vivi, a partir de hoje eu vou viver. Já que isso aqui é um pecado, que o próprio Deus na sua palavra elencou como um pecado, então eu vou abandonar esse pecado se eu fazia isso. Se, se tinha uma promessa e eu nunca havia recebido essa promessa, declarado ela na minha vida, eu vou fazer isso a partir de hoje. Essa é a parte da aplicação. Então, a aplicação você decide fazer. Bem, a partir de hoje, eu vou mudar isso. Essa é a parte da aplicação. E
a memorização é necessária porque nós precisamos colocar os versículos da Bíblia para dentro de nós. A gente precisa saber o que diz a palavra de Deus, porque na hora da necessidade eu preciso falar os versículos da Bíblia, porque a fala do versículo da Bíblia, a verbalização, ela é poderosa contra o inimigo. Então você precisa memorizar um versículo para na hora da adversidade, na hora do ataque maligno, você vai guerrear com as armas espirituais. As armas nossas não são carnais. Na hora que o diabo vier com as suas mentiras, com seus diagnósticos, com seus sintomas, com a sua realidade natural, sabe o que nós temos que fazer? Nós temos que enfrentar com as armas espirituais. E o que é que eu vou falar na hora que ele trouxer as mentiras dele? Eu vou falar a verdade. Porque a verdade se sobrepõe à mentira. Então, na hora que o diabo vier dizendo que eu vou adoecer, que eu sou doente, eu preciso dizer o que está escrito na Bíblia a respeito de mim, a respeito da minha saúde. E como eu vou dizer se eu não sei? Claro que você pode ir lá na Bíblia, abrir naquele versículo e recitar aquele versículo, porque quando você fala esse versículo com fé, a Bíblia diz que é uma espada que sai da sua boca e ela ataca o inimigo. A espada não é uma ferramenta, um instrumento, né, de ataque. Então, quando você fala a palavra, quando você fala um versículo com fé, aquele versículo ele sai como uma espada que vai atacar o inimigo. Aí nós precisamos memorizar. Por isso que é bom a gente memorizar, a gente saber onde é que está escrito, o que é que está escrito a seu respeito, que você não é doente, que você é sarado, que você é curado, que em Cristo Jesus agora você pode, que você é maior do que os problemas, do que as circunstâncias, porque Deus te deu essa condição. Então, quando a dificuldade chega na minha e na sua vida, o que nós temos que falar é a palavra. Como você vai falar a palavra se você nunca memorizou? Então, é por isso que no nosso passo a passo de devocional, ele é simples, mas ele é básico e é poderoso. Ele vai te dar a possibilidade de você orar, pedir ao Senhor que ajude você a entender as escrituras. Depois você vai ler o texto, você vai meditar, refletir, anotar, escrever. Depois você vai no terceiro passo, aplicar, escrever como você vai botar aquilo em prática na sua vida. E por último, você memoriza um versículo e fica falando sobre ele, né, naquele assunto que você mais aprendeu durante o devocional. Então veja como é um passo a passo simples e poderoso. Qualquer pessoa, qualquer nascido de novo, qualquer recém-nascido pode seguir esse passo a passo. E hoje nós estamos aqui, ó, no Evangelho, no Evangelho não, na carta de João, já partindo para o final, né? Nós vamos orar e depois nós vamos ler. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos ajude? Então, estou ensinando você como fazer o seu devocional. Algumas pessoas já têm a sua estrutura devocional, outros nunca fizeram e estão acompanhando conosco. E eu me sinto muito animada em poder ajudar você a fazer o seu devocional juntamente comigo, juntamente com outra pessoa. Você não fica só. De qualquer forma, você não pode dizer, eu não sei fazer devocional, eu não tenho como fazer o meu devocional. A gente está aqui para te ajudar, tá bom? Aí diz assim, vamos orar. Pai, muito obrigada no nome de Jesus, Senhor. Eu te adoro, Senhor, eu reconheço a tua grandeza, a tua bondade na minha vida. Eu celebro a vida que o Senhor me deu. Eu te agradeço pelo ar que respiramos e por essa manhã chuvosa aqui em Senhor do Bonfim. Um tempo maravilhoso, Senhor. O Senhor nos dá hoje a oportunidade de podermos impactar a vida de outras pessoas. Ajude-nos, Senhor, nesse momento a entender a tua palavra. Nós queremos conhecer o Senhor um pouco mais, conhecer a sua vontade. Quando nós cantamos e oramos o Pai Nosso dizendo, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é lá no céu. Nós queremos sim, Senhor, que a tua vontade permaneça. Nós queremos primeiro entender qual é a tua vontade.
A tua vontade para mim, a tua vontade para os irmãos, a tua vontade para este mundo, a tua vontade para que o porquê que o Senhor nos enviou para cá com uma vontade de fazer alguma coisa. Nós queremos compreender a tua vontade. Ajude-nos, Senhor, a compreender as Escrituras, saber o que o Senhor deseja que nós façamos, que nós não façamos. E eu te agradeço, Senhor, pelo Senhor abrir e eu te dou graças, eu te agradeço no nome poderoso de Jesus. Amém. Você já abriu? Oi, gente, voltou, não foi? É que tava travando, eu mudei para ativei os dados móveis. Vamos ver se agora segura. Vocês estão bem? Vamos lá? As pessoas já podem ir voltando. Ó, a gente saiu. Vamos lá? Vamos ler. Diz assim. Você já está com a sua Bíblia lá na primeira carta de João. 1 João, capítulo 2. Vamos ler? Ele diz assim. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, contudo, alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados, e não apenas dos nossos pecados, mas dos pecadores de todo o mundo. E sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem obedece à palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Amados, não lhes escrevo um novo mandamento, mas um antigo, que vocês não têm o princípio, que vocês têm desde o princípio. É a mesma mensagem que ouviram antes. E, no entanto, também é um novo mandamento, cuja verdade ele demonstrou. E vocês também a demonstram, pois a escuridão está se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Se alguém afirma, eu estou na luz, mas odeia seu irmão, ainda está na escuridão. Quem ama seu irmão permanece na luz e não leva outros a tropeçar. Mas quem odeia seu irmão ainda está na escuridão e anda na escuridão. Não sabe para onde vai, pois a escuridão cegou. Eu escrevo a vocês, filhinhos, porque seus pecados foram perdoados pelo nome de Jesus. Escrevo a vocês, pais, porque conhecem aquele que... Peraí, a bateria está esgotando aqui. Eu vou ligar aqui que eu não estou conseguindo enxergar. São muitas coisas para a gente driblar, né? Deixa eu abrir aqui na Viva, porque a bateria fechou aqui do tablet. Vou abrir aqui a outra. Eu estava em qual versículo, gente? No versículo 13, né? Era? 1 João 2,13. Ele diz assim, ó. Eu estou escrevendo essas coisas a vocês, pais. Eu estou escrevendo essa carta, não sei se eu estava no 12, qualquer um que diz que está andando na luz, mas odeia seu irmão, ainda está na escuridão. Mas todo aquele que ama seu irmão permanece na luz e pode ver o caminho sem andar tropeçando de lá para cá, na escuridão e no pecado. Porém, aquele que odeia seu irmão e anda errante em escuridão espiritual e não sabe para onde vai, pois a escuridão o deixou cego, de maneira que ele não pode ver o caminho. Estou escrevendo estas coisas para que todos vocês, meus filhinhos, porque os seus pecados foram perdoados em nome de Jesus.
Estou escrevendo essas coisas a vocês, pais, porque vocês conhecem realmente aquele que está vivo desde o princípio. E estou escrevendo a vocês, jovens, porque vocês venceram a batalha contra o maligno. E estou escrevendo a vocês, filhinhos, porque vocês também aprenderam a conhecer o Pai. Eu escrevo a vocês, pais, porque conhecem aquele que é desde o princípio. Eu escrevo a vocês, jovens, porque vocês são fortes e têm a palavra de Deus em seus corações e triunfaram contra o maligno. Deixem de amar este mundo mal e tudo o que ele lhes oferece, pois quando vocês amam essas coisas, mostram que realmente não amam o Pai. Porque todas essas coisas mundanas, os maus desejos da natureza humana, os maus desejos dos olhos, a ambição pelas coisas desta vida, não provém de Deus, e sim do próprio mundo pecaminoso. E este mundo está perecendo, e essas coisas más e proibidas perecerão com ele. Mas todo aquele que perseverar em fazer a vontade de Deus viverá para sempre. Filhinhos, chegou a hora final deste mundo. Vocês já ouviram falar do anticristo que vem e já aparecem muitas pessoas assim. Isso nos deixa ainda mais convencidos de que o fim está próximo. Essas pessoas costumavam ser membros das nossas igrejas, mas na realidade nunca foram dos nossos, senão teriam permanecido conosco. Quando nos deixaram, isso provou que elas não eram absolutamente dos nossos. Mas vocês não são assim, porque o Espírito Santo veio sobre vocês e vocês conhecem a verdade. Portanto, eu não estou escrevendo a vocês como aqueles que precisam conhecer a verdade, mas eu os advirto como aqueles que podem permanecer, aqueles que podem perceber a diferença entre a verdade e a mentira. E quem é o mais mentiroso? É aquele que afirma que Jesus não é o Cristo. Tal pessoa é o anticristo porque nega o Pai e o Filho. Porque se uma pessoa que nega o Filho também pode ter uma pessoa que nega o Filho não pode ter o Pai. Mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, continuem crendo no que lhes foi ensinado desde o começo. Se vocês fizerem assim, então estarão sempre em comunhão íntima, tanto com o Pai como com o seu Filho. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas minhas observações são a respeito daqueles que desejam enganar vocês. Mas vocês receberam o Espírito Santo, que vive em vocês, dentro de seus corações, a fim de que não precisem de ninguém para ensinar-lhes a verdade. Porque ele lhes ensina todas as coisas, e ele é a verdade e não o mentiroso. Portanto, tal como ele disse, vocês devem viver e permanecer em Cristo. E agora, meus filhinhos, permaneçam em comunhão com Cristo, a fim de que quando ele vier, vocês tenham a certeza de que tudo vai bem. E não tenham de que se envergonhar na vinda dele. Visto que sabemos que Deus é sempre justo e só faz o bem, podemos corretamente supor que todos aqueles que fazem o bem são seus filhos. Eu disse que a carta de João, primeira, era de 3 versículos, mas são 5 versículos. Nós estamos capítulos, né? Nós estamos no capítulo 2 e lendo o capítulo 2, meditando agora. O que é que nós precisamos aprender a tentar dessa primeira carta, né, de João? João escreve para dizer, chama a gente de filhinhos, ele é muito amoroso, né? Esse é o poder do evangelho, né? Pega uma pessoa como João, que o próprio Jesus chamou de filho do trovão, porque Pedro era impetuoso, né? Pedro era sanguíneo também, e foi transformado nesse homem, né? Que hoje escreve pra gente, que dá o exemplo, que morre, né? Que deixou-se levar para um lado, para o outro, morreu perseguido, transformado, né? Um grande pescador de homens.
E o João era diferente. Jesus o chamava, ele também era tempestuoso, né? Nós ouvimos Jesus falar sobre ele e o irmão dele, né? João e Tiago, que eram como os filhos do trovão. Foi uma forma que Jesus falou para explicar por quê. Quando as pessoas não aceitaram a mensagem que ele estava falando, eles perguntaram: Jesus, o Senhor quer que a gente ore para descer fogo do céu e consumir esse povo, matar esse povo que não quis receber o Senhor? E ele disse: Não, João, que isso? Como assim? Vocês não sabem de que espírito vocês são? Nós não viemos aqui para acabar com as pessoas, né? Deixa as pessoas virem, nós vamos falar, elas estão ouvindo e tal. Então, veja, nós observamos um João que era também assim desajustado, e agora ele é transformado, né? Jesus disse: venha, e eu o farei. Então, veja, é a gente que vai a Jesus, a gente aceita ele, a gente ouve a sua mensagem e ele nos transforma na pessoa que ele deseja que nós sejamos para os seus bons propósitos. E significa que qualquer pessoa, não importa o tipo de vida que essa pessoa levou, qual era o seu histórico, o que foi que aconteceu com a sua vida, Jesus pode transformar a nossa realidade. Então, João, ele escreve, ele chama de filhinhos, ele explica, olha, o objetivo dele, querido, sempre foi nos ajudar a compreender a verdade e a mentira, separar, né, essas realidades. Por quê? Porque saiu gente da igreja e estavam pregando um evangelho misturado, né? Querendo melhorar o evangelho porque era confrontador demais falar do evangelho bíblico, do Jesus bíblico. Eles queriam dar uma ajeitadinha em Jesus para se adequar àquilo que eles queriam acreditar. Isso era o gnosticismo, né? Como nós falamos no capítulo 1, Jesus diz, olha, João diz, olha, vocês fiquem atentos, porque esse povo, ele saiu do meio de nós, ele era do nosso, ele andava nas nossas igrejas, essas pessoas, elas frequentavam a igreja com a gente, mas sabe o que aconteceu? Elas se desviaram, foram falando coisas que elas imaginavam, porque não queriam se submeter àquilo que o próprio Jesus nos ensinou. Então elas queriam dar uma melhoradinha. O que é que elas estavam afirmando? Como eu falei no outro vídeo, né, do capítulo 1, eles afirmavam que o que você faz no corpo não afeta o espírito, que o espírito é muito superior e ele é muito bom, o espírito, mas que a matéria, o corpo é mal. E que aquilo que eu faço no corpo não afeta o meu espírito. Só que João escreve dizendo que aquele que diz que ama a Deus, eu sou espiritual, eu amo a Deus, eu conheço a Deus, mas vive na prática do pecado, e aí você entende que a prática do pecado é na carne, é numa mentalidade de que não, essa carne aqui, o que eu faço no corpo, as imoralidades que eu faço, não afeta o meu espírito. Meu espírito é santo, meu espírito é salvo, meu espírito vem de Deus. E não afeta. Ele disse, é mentiroso. Quem diz que ama a Deus, mas ainda odeia seu irmão, que é uma atitude, ele ainda está na escuridão. Ainda está nas trevas. Não nasceu de novo. Porque quem conhece Jesus verdadeiramente, quem teve um encontro real, quem nasceu de novo, quem tem o Espírito Santo habitando dentro, não vive mais na prática do pecado. Praticando o pecado hoje, pratica o pecado amanhã, e peca hoje, peca amanhã, sem sentir remorsos. Quem vive assim é porque ainda está na escuridão. É assim que a gente descobre se a gente já é crente, se não é. Eu tô dizendo, e a gente já, meu marido fala muito sobre isso, ele diz que essa designação crente, qualquer um pode ser crente. Agora, cristão verdadeiramente nascido de novo, transformado pelo poder do Espírito Santo, somente aquele que teve esse encontro com Jesus e que se deixa, né, ser ensinado, ser instruído e que vive uma vida de resultado na presença de Deus. Então, queridos, hoje afirmar que você é cristão, afirmar que você é de Deus, que você tem o Espírito Santo, mas você ficar odiando seu irmão, intrigado de irmão, não indo para a igreja porque fulano está lá. Eu não, sabe, não vou para a igreja não porque fulano, aquele fulaninho,
aquela pessoa, aquele irmão que fez isso e isso e isso quando a gente congregava em tal lugar, ele tá lá e eu não vou. Pois é, isso aí João diz, não eu. João está dizendo que se você vive assim, você ainda está nas trevas. Ainda existe treva. Porque lembra que ele diz que Deus é luz e nele não há treva nenhuma? Se você está na luz, se você é de Cristo, você não vai ter treva em nenhuma área. Você vai entender que se Deus aceitou você, também aceita aquela pessoa que você não gosta. Ou você acha que você é melhor do que aquela pessoa que você não gosta. Jesus amou aquela pessoa que você não gosta do mesmo jeito que amou você. Então, ele diz, se você diz que ama a Deus, que está com Deus, que é espiritual, mas odeia o seu irmão, você ainda está nas trevas e você é mentiroso. E essa pessoa é mentirosa. Não estou dizendo você que está aqui, mas é aquele que faz essas coisas. Certo, gente? Então, João vai dizer o quê? Olha, vocês, cuidado, para não preste atenção, não se deixem enganar por essas pessoas, esses gnósticos, porque eles queriam dar uma melhoradinha em Jesus, né? Queriam dizer assim, não é bem assim. Jesus, eles afirmavam que Jesus era divino e que Jesus fez no corpo, não importava, porque Jesus era um homem. Por isso que essa instrução, se alguém afirma que Jesus não veio em carne, é um espírito do anticristo. É uma pessoa que é contra Cristo, porque o Cristo ele é divino e ele é humano. Ele tem as duas naturezas. Assim como hoje em Cristo Jesus, eu e você temos as duas naturezas. Nós temos a natureza humana e temos a natureza divina no nosso espírito recriado. E agora nós subjugamos a natureza humana através da nossa natureza divina, em Cristo Jesus. Nós podemos todas as coisas. Vocês entenderam, gente? Então, qual é a instrução de hoje? Tem muita coisa pra gente observar aqui. Né? Tem muita instrução maravilhosa. Quem é o mentiroso? É aquele que afirma que Jesus não é o Cristo. Né? E ele diz assim, olha, eu não estou escrevendo para vocês, não é porque vocês não conhecem o Evangelho. Não é porque vocês não conhecem a verdade. Eu estou escrevendo porque vocês conhecem a verdade. Mas não se deixe enganar por essas conversinhas bonitas. Né? Ele diz, olha, essas minhas observações são a respeito daqueles que desejam enganar vocês. Mas vocês receberam o Espírito Santo da verdade. Como eu disse, ele veio para nos ensinar a toda a verdade, nos conduzir a toda a verdade. Então você não precisa ficar seguindo essas pessoas que querem minimizar o Evangelho de Cristo, que querem depreciar o Jesus Cristo da Bíblia, o verdadeiramente Evangelho autêntico, né? Tem eles então que a Bíblia porque permanecer falando dessas mesmas coisas, aquilo é demais para eles. Então, cuidado para você não se deixar enganar.